Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui nos estúdios do Gran Cursos, Brasília, e vamos gravar agora a aula sobre balanço orçamentário, última parte. E nessa parte a gente vai falar sobre situações que geram desequilíbrio no balanço orçamentário. No primeiro momento isso parece estranho, parece que está errado, mas na verdade é algo natural que ocorre em virtude da utilização de créditos adicionais, abertura de créditos adicionais. Dependendo do tipo de crédito, dependendo da fonte, desculpa, não do crédito. Dependendo da fonte de abertura do crédito adicional, você pode ter um desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa. Então vamos lá. Isso é o que a gente considera como situações de desequilíbrio. Ao invés de só ler isso aqui e passar direto, eu quero fazer aqui uma simulaçãozinha. E a gente fecha. Então vamos colocar aqui receita e despesa. Aí na receita, você vai ter o seguinte: eu não vou precisar trabalhar com muitas receitas. Vou colocar receita, previsão inicial, PI, previsão atualizada, PA, e aqui a executada. Na despesa, para não ficar tão longe aqui, eu vou colocar esse PA mais no centro. Previsão atualizada, ato, que é atualizada. Na despesa, eu vou colocar dotação inicial, dotação atualizada e execução. Aí aqui eu vou colocar tributos, não preciso colocar muitos não. Taxas, tributos não, tributos eu já falei, taxa está dentro de tributos. Aluguéis e, por fim, vamos falar aqui operação de crédito. Pronto, não precisa muito além do que isso aqui não, porque eu quero fazer. Vamos colocar aqui receita, previsão inicial 600, aluguéis 100, operação de crédito 300. Aqui já está com 1.000 e está ótimo. Beleza? Próximo. Agora vamos para a despesa. Despesa eu vou colocar um pouquinho a mais. Vou colocar pessoal. Vou colocar diárias. Passagens. Investimentos. E vou colocar reserva de contingência. Pronto. Aí vamos colocar uns valores aqui também, para balancear. Pessoal, vamos colocar 400, dotação inicial, diária 100, passagem 100. Investimento 300, reserva de contingência 100, total 1.000. Pronto? Beleza. Com isso aqui a gente já consegue trabalhar. A gente já consegue fazer a nossa simulação. Você vai ver que agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 5 das 6 fontes de créditos adicionais. A única fonte que eu não vou trabalhar são os recursos que, em virtude de veto, emenda ou rejeição, ficaram sem as despesas correspondentes. Quais são as 5 fontes de créditos adicionais que eu vou trabalhar, tirando essa sexta? Anulação de dotação, excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior, operação de crédito, reserva de contingência. Eu vou trabalhar com essas 5 e você vai ver o impacto dessas 5 fontes sobre a previsão atualizada da receita e sobre a dotação atualizada da despesa. E se isso gera ou não desequilíbrio. Então no começo, pessoal, você está vendo que aqui está equilibrado. Aqui é 1.000 e aqui é 1.000. Aí vamos lá. Vamos começar com a primeira fonte. Vamos colocar aqui do lado. Primeira fonte, anulação de dotação. Para não ficar muito concentrado ali, escrever ali também e aí fica muito poluído. Anulação de dotação. Na anulação de dotação, o que é que você vai fazer? Suponha que o presidente da República quer abrir um crédito suplementar, especial, extraordinário, não importa. Ele quer reforçar as obras e ele vai te tirar R$50 de passagens e R$50 de diárias. Vai diminuir. Então o que é que ele vai fazer? Aqui antes era 100, agora vai ficar 50. Aqui antes era 100, agora vai ficar 50. Aqui antes era 300, agora vai ficar 400. Então aqui vai ficar 400 e aqui vai ficar 100.
Deixa eu colocar aqui para não ficar no meio do caminho. E aí, você vai notar que aqui continua o quê? 1.000. Por quê? Porque eu tirei 50 daqui e somei 100 aqui, ó. Então, na verdade, só houve uma alteração qualitativa. Eu anulei dotações de diárias e passagens e joguei para investimento. Ou seja, nessa situação, grava isso que eu vou falar. Grava não, entende, né? Essa situação não gera desequilíbrio, porque a dotação atualizada não está superior à previsão atualizada. Porque a previsão atualizada continua essa aqui, ó, R$1.000. Então, conclusão, sem desequilíbrio. Vamos para a segunda. 2. Reserva de contingência. Vamos lá. Na reserva de contingência, o que é que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai tirar da reserva de contingência e vai jogar para, exemplo, investimento. Então vamos lá. Eu vou tirar daqui. Aqui vai ficar 0. E aqui agora vai ficar 500. Total. Continua 500. Ou seja, o total da reserva, o total da dotação atualizada continua 500. Como consequência, não há desequilíbrio. Então, sem desequilíbrio. Vamos partir agora para 3. A 3 vai ser operação de crédito. Na operação de crédito, o que é que vai acontecer? Eu vou abrir um crédito adicional e eu vou indicar uma nova operação de crédito para obras, por exemplo. Então, a minha operação de crédito antes era 300, agora não vai ser mais 300, vai ser 400. Por quê? Porque eu vou jogar mais 100 em investimentos. Investimentos agora é 600. Ou seja, eu abri uma nova operação de crédito, somei R$100 e esses R$100 vai ser para despesa com investimento. O que é que acabou de acontecer aqui? Preste atenção. 600, 100, 400. Então agora ficou aqui quanto? Ficou 1.100. Quanto é que ficou aqui agora? 1.100. Ah, lembrando, antes eu tinha colocado 500, pessoal. Mas antes aqui, continuava 1.000, tá? Era 1.000. Eu tinha falado 500, mas aqui era 1.000 embaixo. Agora vai ficar certo. E agora 1.100. O que é que aconteceu agora? A minha dotação global da LOA aumentou, porque eu aumentei a previsão inicial da receita e aumentei a dotação atualizada da despesa. Ou seja, sem desequilíbrio. Vou completar com mais uma informação. Não altera a dotação global da LOA. Não altera a dotação global da LOA. Não altera a dotação global da LOA. Esse aqui altera. Só para comparar aqui. 1.000, 1.000 e agora 1.100. Beleza? Vamos para a quarta. A quarta agora é o excesso de arrecadação. Vamos lá. 4. Excesso de arrecadação. Como é que funciona? Suponha que eu tinha imaginado que eu ia arrecadar R$600 de tributos, só que na verdade eu arrecadei 700. Bom. E aí eu quero usar esse excesso de arrecadação ainda nesse exercício. Na hora que você abrir um crédito adicional com excesso de arrecadação, o que é que vai acontecer? Você vai somar R$100 aqui, e aí vamos supor que esse excesso de arrecadação vai para investimentos. R$100 aqui. Ou seja, você teve um excesso, porque você arrecadou mais do que a sua previsão inicial, no caso aí 700 para 600, e você vai
usar esse excesso para abrir um crédito adicional. Por que que você tem que jogar o 100 aqui, ó? Porque se você abrir um crédito adicional, depois que você abrir um crédito adicional usando o excesso, você não tem mais excesso. Então você precisa equilibrar para mostrar, olha, era 600 e eu arrecadei 700. Só que essa diferença eu já abri um crédito adicional. Você agora tem que atualizar a previsão atualizada da receita, porque senão você vai ficar com excesso eterno e vai ficar abrindo crédito adicional sem ter o lastro financeiro, o que você não pode fazer. Então o que é que vai acontecer aqui? Agora aqui vai ficar 1.200.000 e agora aqui vai ficar 1.200.000. Consequência, não gera desequilíbrio e o excesso de arrecadação altera a dotação global da LOA, tanto é que agora é 1.200. E aí chegamos no que gera desequilíbrio, que é o superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Vamos lá. 5. Superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Como é que funciona agora? Você vai abrir um crédito adicional, suplementar, especial, extraordinário. Lembrando que o extraordinário você não precisa indicar fonte. Só que aí você vai usar como fonte agora o superávit financeiro do exercício anterior. Superávit financeiro é receita? Não, ele não é receita. Ele é fonte de crédito adicional. Então o que é que vai acontecer? Suponha que você abre aqui mais 100. Agora aqui passa a ser 1.300. Ora, você aumentou a dotação atualizada, só que a sua previsão atualizada da receita continua quanto? Continua 1.200. Então, nesse caso, você tem uma situação de desequilíbrio. Então, há desequilíbrio. Altera a dotação global. Porque agora é 1.300. Só que além do superávit financeiro, além do crédito adicional que você usa o superávit financeiro gerar o desequilíbrio, existe outra situação que tem a ver com ele, que é quando você traz créditos adicionais do exercício anterior. Porque quando você traz créditos adicionais do exercício anterior, que são quem? Os créditos especiais e extraordinários que você autorizou nos últimos 4 meses. O que você não conseguiu gastar nos últimos 4 meses, suponho que você abriu um crédito no valor de, para ficar compatível aqui com os valores, no valor de R$80. Desses R$80 você empenhou 50. Você deixou de gastar 30. Então você tem 30 que você não usou. Esses 30 que você não usou, você pode reabrir no exercício seguinte. Se você reabrir no exercício seguinte, o que é que a gente aprende em AFO? Que os créditos reabertos, especiais e extraordinários, você abate deles do superávit financeiro. Então é como se você estivesse usando o superávit financeiro mais, vou colocar aqui, mais os créditos reabertos. Aí eu vou colocar aqui 30. E aí vai ficar 1.330. E esse 30 aqui eu vou jogar aqui, investimentos de novo. Então, quais são as situações que geram desequilíbrio entre a dotação atualizada da despesa e a previsão atualizada da receita? Qualquer coisa que envolva o superávit financeiro. A utilização de créditos adicionais, cuja fonte seja o superávit financeiro, ou a reabertura de créditos adicionais, especiais ou extraordinários. Por quê? Porque ao reabrir os créditos especiais e extraordinários, você naturalmente abate eles, o valor do superávit financeiro. Dessa forma, você não vai usar receita desse exercício. Dessa forma, no seu balanço orçamentário, a sua despesa atualizada vai ficar maior do que a sua receita prevista atualizada. Pronto, esse era o meu recado. Que é o que está aqui, ó. Agora vamos ler. Situações de desequilíbrio em decorrência da utilização do superávit financeiro, em decorrência da reabertura dos créditos adicionais. Quando o ato de promulgação ocorrer nos últimos 4 meses. Agora, vamos fechar umas questõezinhas com isso aí.
Letra A. Em relação às orientações para a elaboração do balanço orçamentário, é correto afirmar que, ele quer a correta. As receitas serão detalhadas por origem e espécie. Falso. Não tem origem. Não tem espécie, desculpa. Categoria econômica e origem. O erro está aqui. Tenso, né? Porque ele coloca espécie. Eu falei isso, vamos lá? Eu falei isso no bloco 1 do balanço orçamentário. Cuidado com as questões teóricas que são feitas com base na fotografia. As despesas devem ser apresentadas por categoria funcional. Falso. Por natureza. Com base na portaria 163/2001. A identificação das receitas e despesas intra-orçamentárias, quando necessária, deverá ser incluída na demonstração. Não é necessária. Elas ficam em notas explicativas. Em decorrência da abertura de créditos adicionais, haverá uma situação de desequilíbrio. Falso. Depende da fonte. Se eu usar anulação de dotação, reserva de contingência, operação de crédito, excesso de arrecadação, não vai ter desequilíbrio de nada. Agora, se eu usar o superávit financeiro, aí vai ter desequilíbrio. Letra E. Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a reabertura dos créditos adicionais deverão ser detalhados no campo exercícios anteriores. Verdadeiro. Esse é o gabarito, porque isso aqui demonstra o desequilíbrio. Assinale a opção que indica uma das causas para o desequilíbrio. Vamos lá. Emissão de notas de empenho superior à despesa, deficiência na arrecadação, insuficiência na estimação da receita, valores pagos a maiores, utilização do superávit financeiro. Esse é o gabarito, letra E. Assinale a opção que indica uma das razões de desequilíbrio. Abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação? Não. Utilização do superávit financeiro? Essa. Frustração de receitas? Não. Contingenciamento? Reconhecimento de despesas de exercícios anteriores? Não afeta. Então, gabarito, B de bola. Pessoal, esse era o meu recado. Com isso, a gente terminou a parte 3 do balanço orçamentário. Vimos tudo. O balanço orçamentário, ele é o que tem mais detalhes. Em grau de detalhe, ele fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, fica o balanço financeiro. Em terceiro lugar, fica a demonstração dos fluxos de caixa. Em quarto lugar, o balanço patrimonial. E o mais fácil de todos é a DVP. Beleza? DMPL, notas explicativas, poucas questões são cobradas. É mais a leitura dos slides que a gente vai fazer. Só para você já preparar sua mente para o que vai vir aí. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.